Bora fazer a outra tulipa. Bom, eu pretendo fazer essa um pouco mais clara do que a outra. Então, eu peguei outras cores aqui, algumas parecidas, outras não. Eu peguei o branco, vou até mostrar aqui. Eu peguei o branco, rosé, púrpura, vermelho fogo, azul caribe e lilás. E deixei aqui já na tampinha o cinza, o chumbo, cinza chumbo. E sempre eu uso o clareador diluído. Então, já deixei aqui uma tampinha com clareador. Eu vou iniciar os trabalhos usando aqui o rosé, aqui nessa parte, dando profundidade aqui nessa pétala. Vou puxando. E venho aqui, ó. Troquei o pincel, porque aqui lá tá muito durinho. E eu coloquei ele de molho no Comfort, no amaciante, né? Mas nem é Comfort, na verdade. No amaciante. Mas ainda tá durinho, vou ter que deixar mais tempo. Agora já vou pegar aqui o branco com a sujeirinha do rosé. E venho aqui nessa parte aqui. Vai misturando. Aqui eu vou ter que colocar um pouquinho mais do rosé. Tá passando um pouquinho pra cá, mas não tem problema, porque depois eu vou ter que fazer ela também. Como eu tô querendo fazer ela bem mais clara, eu vou clarear um pouco mais isso aqui. Tem aqui no meio um risquinho aqui, ó, que é o miolinho dela. Mas logo do ladinho desse risco, já é um pouco mais claro, então eu vou clareando aqui. E aqui também um pouco. Aqui, ó, próximo dessa beiradinha, e aqui, ó, não tem como eu clarear muito, porque é onde faz sombra. Aqui, ó, essa pétala que faz sombra ali, e essa que tá aqui, ó, essa dobrinha faz sombra aqui. Então, não tem como eu clarear muito. Aí, venho com o rosé aqui nessa parte de fora, contornando. Já venho dando uma sombreadinha. E vou com o branco de encontro. Eu passo com a tinta virada pro lado que eu quero no acabamento. Aí, vou pegar um pouquinho do púrpura com o vermelho, vermelho fogo, e vou dar uma passadinha aqui. Mas é quase nada mesmo. E aqui um pouquinho para realçar o risquinho. E aqui no fundinho aqui, ó. Eu peguei o pincel número 2 para dar uma retocada aqui no branco.
Esse pincel número 2 é o da série 421. Já essa pétala aqui, ó, ela é contornada aqui com rosé, aqui em cima vai ficar bem clarinho. Embaixo tem um pouquinho mais escuro, por conta também da profundidade aqui, porque aí não pega tanta iluminação aqui nessa parte de baixo. Então, já vou sumindo com essa tinta aqui pra cima. E agora, eu venho com o branco de cima pra baixo. Vou passar só um pouquinho do púrpura com o vermelho aqui embaixo, bem pouquinho mesmo. Lavo o pincel e vou fazer essa daqui agora. Aí, eu vou começar com rosé aqui. Vem já dando uma esfumadinha aqui. E venho com o branco do lado contrário aqui. Com o pincel sem tinta, eu vou aqui fazer a misturinha do branco com o rosé. Aqui embaixo, eu vou passar um pouquinho mais do rosé e um pouquinho do vermelho com o púrpura. Com o rosé, vou fazer aqui o risquinho do meio e vou contornar aqui, ó, porque aqui essa parte é escura por conta da sombra dessa pétala aqui. Vou puxar essa cor aqui pra cima. E aqui, pra dar aquela meio volteadinha, eu vou passar já o pincel fazendo uma curvinha aqui, ó. É o que faz dar aquela impressão de que ela é abaulada, né? Mais fundinha aqui. Aqui é escuro, porque tá por baixo da pétala, ali da virinha da pétala. Puxo pra cá, pro meio. E com o pincel ainda sujo do rosé, eu vou aqui passando o branco. Tô usando o pincel número 4. Com o branco aqui do lado de fora para fazer o acabamento. Com o púrpura misturado com vermelho,
Vou reforçar aqui esse miolinho. E vou dar um pouquinho aqui de profundidade. Aqui também tem um pouquinho mais escuro. Com o branco, novamente, vou dar mais uma passadinha aqui. Vai um pouquinho do rosé ali em cima. Um pouquinho do vermelho aqui. Com o branco, dou uma retocadinha. Depois de seco, se eu achar que tá muito apagado o branquinho aqui, é só dar uma retocadinha, porque o tecido suga a tinta. E aí, por isso que não aparece muito. Vou pegar agora um pouquinho do azul Caribe com lilás. Vou dar uma misturada. E vou colocar um pouquinho do rosé. Meio a meio aqui, um pouquinho de cada. E vou puxar aqui dessa pontinha aqui, eu esqueci de fazer, tem uma dobrinha. Tem uma dobrinha aqui. Deixa eu ver, aqui também tem uma dobrinha, não tirei no meu risco. Parece que vai fugir muito, mas depois, a hora que mistura as outras cores, vai dar tudo certo. Eu já vou puxando aqui pra dentro. Vou passar um pouquinho dessa cor aqui também, ó, pra já dar um tomzinho. Vou passar um pouquinho aqui. E agora já venho com o rosé aqui, que eu vou subindo e descendo aqui, ó. Eu vou diminuindo com ele aqui pra baixo. Ele fica mais forte aqui no meio, ó. Aí sobe a tinta e desce essa tinta. Aqui a mesma coisa. Nesse meinho aqui no fundo, aqui, ele é mais escuro. Então, já vou até passar aqui o rosé. E vou puxar aqui um pouco pra cima. Vou sumindo com essa tinta aqui pra poder eu misturar aqui com o branco, né, onde tá sem tinta.
Então, agora com o branco, eu venho aqui no meio, ó. Vou subindo com essa tinta, ó. Vou esfumando aqui pra cima. Como eu quero ela mais clarinha, vou tampar um pouco aqui dessas cores aqui de cima. E vem sombreando aqui pra baixo. Vou dar uma puxadinha aqui assim, ó, mais curvadinha, pra dar mais o formato da pétala. E aqui também vou dar uma curvadinha. Lembrando que aqui tem o risquinho escuro aqui, ó. Aqui embaixo eu vou colocar um pouquinho desse vermelho. Só uma sujeirinha. Aqui tem aqui. A claridade não tá deixando eu ver aqui até onde vem essa pétala, mas ela vem até encostar aqui. Com aquela sujeirinha daquela misturinha de azul caribe, rosé e lilás, eu dou uma contornadinha aqui. E venho com o branco fazendo a dobrinha aqui, ó. Vou passar um pouquinho da misturinha aqui de novo. E vou para a próxima pétala. Começo com o rosé novamente. Aqui, ó, bem escurinho, porque tá embaixo. Meio pro miolo. Opa, já até passei aqui, mas não tem problema. Aqui também, ó, é uma dobrinha, então é escuro. Tem o risquinho aqui do meio. Esse risco não tá legal aqui nesse lugar, é porque eu acho que eu tirei só dos que saem de lado. Vou sumindo com essa tinta rosé pra cima. E a mesma coisa eu vou fazer aqui em cima. Eu vou pegar aquela misturinha e venho puxando curvadinho aqui pra fazer aquela voltinha da pétala.
Eu vou escurecer aqui um pouquinho. Aqui, ó. Bem próximo só, porque essa pétala tá por baixo dessa daqui. Então, ela tem que ficar um pouco mais escura. Com o branco, passo aqui. E venho puxando curvadinho aqui pra dentro, ó. E aqui nesse meio, ó, que eu puxo pra cima e pra baixo. Com a misturinha aqui do vermelho e o púrpura, eu vou dar uma passadinha aqui. Aqui também vai precisar colocar, ó, um pouquinho. Porque senão não dá profundidade ali. Depois, se for preciso, a gente retoca o branco para dar uma clareada a mais, mas aqui é essencial que passe um pouquinho do vermelho. É só uma sujeirinha mesmo. E aqui tem o risquinho do meio, que ele é aqui assim, não sei por que que eu tirei aqui. Mas ele é mais no meio da pétala. Muito estranho ter colocado esse risco justo aqui. Vou ter que até fazer escurinho aqui, que ele não, senão não vai tampar. Com o branco, venho aqui novamente. Aqui, ó. Vou até deixar um excessinho aqui. Pra aparecer melhor aqui esse contorno. Tá vendo que aqui vai sumindo? Na hora que tiver seco, tem que dar uma retocadinha, ó. Aí ele fica mais bonito. Aparece mais. É porque ainda tá molhado, vai o tecido sugando a tinta aqui. Só uma sujeirinha dos vermelhos aqui misturado, vou dar uma passadinha aqui. Com o rosé, venho aqui embaixo. Vou pegar aqui já é um pouquinho mais escuro, porque tá por baixo, então vou passar um pouquinho daquela mistura de vermelho. Que é um pouquinho mais escuro. E com o branco, eu venho aqui fazendo a dobrinha. Misturo aqui a tinta.
Novamente com o rosé, passo aqui onde tem profundidade. E no contorno dessa pétala aqui, ó. Vou puxando. Com a misturinha dos vermelhos, eu vou passar aqui. Aqui já é bem mais escurinho, porque tem sombra das pétalas de cima. Aqui nesse meio eu vou passar o branco. Depois tem que escurecer, não tá pronta. É só para fazer já o... ir adiantando, vamos falar assim, mas depois tem que vir dando acabamento aí. Essa pétala aqui já é um pouco mais clara, que ela tá por fora. Mas assim mesmo ainda vou dar uma jogadinha aqui com o rosé pra lá. E passar um pouquinho da mistura de vermelho aqui, só um pouquinho no pé. E com essa misturinha, eu venho aqui, ó, a misturinha de vermelho. Vou pegar um pouquinho daquela misturinha do azul com o lilás. Passei por cima. E aqui eu vou passar um pouquinho também. Até acho melhor passar um pouquinho do claro aqui, ó. Pra mostrar que essa pétala tá por cima dessa de baixo. Melhorou. Aqui eu vou passar mais escuro um pouquinho. Com o rosé, eu vou passar aqui o risquinho do meio aqui. E aqui no fundo, porque aqui tem sombra dessa pétala, porque essa tá por cima dessa. E agora eu vou jogar acompanhando aqui a pétala, que ela tá um pouco arredondada, ó. Então, se eu passar reto, não faz o efeito que eu quero aqui nessa pétala, que é de parecer que ela tá curvadinha. Ó, continuo jogando arredondando aqui, ó, meio curvadinha. E com o branco, eu venho de encontro, de cima para baixo. Fazendo curvadinho também aqui, ó. Aqui o contorno com a tinta pro lado que eu quero acabamento. E agora vou puxar, ó, fazendo o mesmo movimento, curvadinho. Com essa misturinha do azul com o lilás, vou dar uma passadinha aqui.
Passar um pouquinho aqui, é bem pouquinho, só para dar uma lembrada na cor. Com vermelho e púrpura, vou dar uma escurecida aqui, nesse risquinho aqui. Aqui ele é mais escurinho. E agora eu vou dar uns puxadinhos. Aqui também pode escurecer, por conta da profundidade aqui. E vai dando uns puxadinhos, pra ficar um arranhadinho aqui desse tom. Com uma sujeirinha de tinta, eu vou passar aquela, pra dar aquele arranhadinho. Peguei o rosa, quer dizer, o rosé. Vou puxar aqui já, ó, fazendo o movimento da pétala. Com a misturinha, eu vou dar uma passadinha aqui. Com o branco. Venho aqui de cima para baixo. Com a mistura de vermelho e púrpura, passo um pouquinho aqui no risquinho aqui. E um pouco aqui por baixo, para dar profundidade. Aqui, ó, vou dar uma sumidinha com esse risquinho do meio, que eu achei que ficou muito grande. Com o rosé, venho aqui e contorno embaixo. Aqui também tem o risquinho aqui. E aqui agora eu vou puxar curvadinho pra cá, do lado de cá, ó. E curvadinho pra lá, do lado de lá. Porque ela tá no meio, é uma pétala que ela volta pra lá e pra cá. Com as misturinhas aqui, vou dar uma passadinha no meio e vou dar umas puxadinhas aqui pouquinho. Aqui embaixo tem que pôr um pouco de escuro por conta que tá pra baixo mesmo, pra dar essa impressão de curva, de profundidade. Com o branco tá pro lado que eu quero o acabamento, que é pro lado de lá. E aqui eu venho puxando a tinta.
contornei e agora eu vou puxar aqui, ó. Como eu quero essa pétala mais clara, essa pétala não, essa tulipa um pouco mais clara do que aquela outra, então eu vou passar um pouco mais de branco nas pétalas de cima. Vou tirar um pouco dessa cor aqui, por exemplo. Coloco um pouco mais de branco e vou... é bem pouquinho mesmo. E vai tirando um pouco a outra cor que tá por baixo. Aqui, ó, eu posso estender um pouco mais o branco aqui, ó. Não muito, porque tem que ter profundidade. Só vou dando uma acentuada um pouco mais aqui no branco. Porque ele tá mais aqui no meio, então sobe com ele um pouquinho mais, desce um pouquinho mais, se quiser. Se você quer mais coloridinha, mais com os tons mais fortes, pode deixar que fica bonito também. Vou clarear aqui também, um pouco mais. Diminuir um pouco essa cor aqui desse miolinho, que eu achei que tá muito forte. Queria ter feito ainda um pouco mais clara, mas na próxima vez eu coloco tons mais claros aqui. Porque com vermelho e púrpura é impossível ficar tão claro, né? Teria que ter pegado tons mais claros. Mas eu gostei do resultado.
Espero que você também tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha, que aí outras pessoas também vai assistir. Outras pessoas que também gostam de pintura, assim como eu, assim como você. Aqui acho que vai ter que passar uma sujeirinha do vermelho, acho que exagerei no branco. E tem que ficar uns risquinhos aqui também. Agora com o pincel da Condor da série 408, número 8, vou fazer os pistilos. Então, eu começo aqui passando um amarelinho aqui, ó. Tem os pequenininhos. Geralmente são 6, mais ou menos, nessa média aqui. E tem aqui o miolinho, mais grossinho aqui, maiorzinho. Com o sépia diluído, eu venho fazendo aqui o cabinho e dando um contornadinho aqui. O sépia tá bem diluidinho, para não ficar muito forte. E aqui eu vou dando uns batidinhos aqui de sépia nessa parte mais grossinha. E com o branco, eu venho aqui dando uns batidinhos de cima para baixo, para dar a claridade aqui, ó. Gente, tá até escurecendo, tempo de chuva. Preciso acender a luz ali. Ó, sujei aqui de sépia. Ainda bem que foi no rumo da folha, depois é só pintar que tampa. Com a misturinha de branco e o ocre ouro, eu vou dar uma passadinha aqui, ó. Misturei aqui com o pincel número 2 da série 421, um pouquinho de sépia com vermelho, para eu dar uma profundidade aqui, ó. Eu preciso escurecer um pouquinho mais aqui, esse fundo aqui, ó, esse miolinho. Pouca coisa, mas já dá uma diferença. Aqui eu vou passar um pouquinho mais do sépia, que ficou muito clarinho. Prontinha essa flor. E agora, vou preparar para fazer as folhas. Até o próximo vídeo.